Talvez a maior polêmica aí do futebol brasileiro nos últimos anos tenha acontecido no dia de ontem. O John Textor, dono do Botafogo, ele afirmou: vocês vão saber em 30 dias o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu tenho provas, áudios de árbitros afirmando, insatisfeitos, que não ganharam as suas propinas. O John Textor deixou isso claro, falou isso numa entrevista lá no jogo do Botafogo pela Libertadores contra o Red Bull Bragantino. É uma polêmica gigantesca. Por quê? Porque a Associação de Árbitros já deixou claro que se ele não provar o que ele falou, ele tem que ser banido do futebol. Eu não sei se vai ser banido do futebol brasileiro, do futebol internacional, se pode realmente ser banido, mas é uma denúncia gravíssima. O Botafogo reclamou muito da arbitragem no ano passado, quando perdeu o título ali na reta final para o Palmeiras. A gente mesmo dizia, também não pode reclamar só de arbitragem, o Botafogo foi incompetente, o Botafogo foi frouxo, o Botafogo foi amarelão, mas se o Textor tiver essas provas que ele tá falando, aí, meu amigo, vai ser uma bomba no futebol brasileiro. A frase ao pé da letra é: os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Se ele tem gravado, se ele falou que tem gravado, ele vai ter que provar. É uma denúncia gravíssima, é uma denúncia que coloca aí o mundo do futebol de olho, porque se ele tiver prova realmente é um absurdo. Mas se não tiver também, a Associação de Árbitros já deixou claro, quer que o John Textor seja banido do futebol. Agora, falando sobre a grande polêmica que estourou no futebol brasileiro ontem, eu vou ler aqui exatamente o que disse o John Textor. John Textor fez uma acusação gravíssima sobre corrupção em arbitragem. É corrupção. Quando você fala em propina, quando você fala em pagamento por alguma coisa, o John Textor falou em entrevista ao jornal O Globo a seguinte frase: os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu. Então agora eu vou ler, que eu estava lendo só a parte principal. O John Textor, ele fala o seguinte: o apoio da torcida nessa noite vai nos trazer um técnico. Temos técnicos tops de todo mundo me procurando e temos uma decisão difícil a tomar. Querem estar no Botafogo. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs, olha aí, é agora que vem a parte principal, e os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros, tá? Aí o John Textor completa: alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes, olha aí que vem, alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Galera, isso a gente tem que reforçar. Ele diz: eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Aí é corrupção. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização
que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Olha aí, houve manipulações e erros. Olha, e ele não diz só do ano passado, hein? Se ele provar tudo isso que está dizendo, gente, será que podem ser questionados os resultados dos campeonatos brasileiros? Porque, houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023 e nós temos provas. Olha aí, é uma acusação gravíssima, é o Textor falando que teve manipulação em 2021, 2022 e 2023. Mauro, se ele provar isso, o que vai acontecer com o futebol brasileiro? Será que os resultados vão ter que ser questionados também? Se os times que foram campeões tiverem resultados provados que foram manipulados? E outro lado, se ele não provar, a Associação Nacional de Árbitros deixou claro que se ele não provar, ele tem que ser banido do futebol. Você concorda? Se eu não me engano, é a denúncia mais grave do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Enquanto ele não apresentar as provas, seja lá quais forem, é difícil falar a respeito, né? Porque ele pode ter provas contundentes, provas parciais, provas, digamos, que não sejam tão consistentes, mas que despertem dúvida. Então é difícil saber. Ele tem que mostrar esse negócio logo, porque daqui a um mês. Ele está falando isso desde o ano passado, solta logo esse negócio aí, pô. Né? Fica falando, ele tem que mostrar. Agora, se ele tiver provas concretas, ele estará prestando um ótimo serviço ao futebol. Se de fato isso acontecer, ele tem prova, ótimo. Que mostra. E o que pode acontecer, Mauro? Se ele apresentar coisas concretas, esses campeonatos podem ter seus resultados? Não sei. Não sei porque, assim, o que eu vou fazer? Vão recontar os pontos? Não acredito que aconteça nada. Acho que pode acontecer, sei lá, banirem árbitros, outros envolvidos. É difícil saber. Agora tem que saber o que ele tem, sabe? O quê? Manipulação de quê? De jogos decisivos, de jogos de um time específico, de dois. Lembre-se... O que ele fala, né, Wander? É que ele tem gravado árbitros reclamando que não receberam. O cara liga cobrando, é isso que ele quis dizer. Eu tenho gravado lá, não é isso que ele quis dizer? Não sei, às vezes conversa de alguém com o árbitro, com o gravador. Não, eu estou dizendo, mas ele tem cobrando propina. Então, teoricamente, é alguém reclamando que não recebeu propina. Não é isso? É isso. É isso. Acho que eu não estou entendendo errado o que ele quis dizer. Bom, primeiro, se tivesse essa possibilidade de os tribunais reavaliarem campeonatos passados, nós temos que lembrar que não é só o resultado deste ou daquele. Nós temos que lembrar que tem rebaixamento, tem participação em competições internacionais, ou não é isso? É o conjunto da obra. Veja o estrago, veja o tamanho do tsunami aí, se essa coisa prosperar. Isso é um negócio seríssimo. Outra coisa, todo mundo falou que algumas derrotas do Botafogo foram fruto de total incompetência do Botafogo. Para deixar claro isso, do Botafogo. Muitas. Será que mesmo assim tem fatos absurdos que provocaram derrotas do Botafogo? Está tudo sobre a mesa para discutir. Eu fico imaginando por que está demorando para apresentar essas provas. Eu acho que ele está... Vai ver, ele está continuando a investigação dele, né? Tem mais coisas a serem armazenadas. A meu ver, basta uma gravação para o estrago tá feito. Basta uma, não precisa... O que ele quer? Série Netflix? Sabe? A cada capítulo aqui está um gravado. Não dá para esperar. O futebol brasileiro não dá para esperar isso. Você tem que saber hoje. Uma hora falou, tem que falar agora. Eu acho que tem que fazer. Eu fico imaginando a cabeça de um cara que eu pedi ajuda agora para o Porcari. Falei, Porcari, por favor, qual é o nome do árbitro que vai apitar o próximo jogo do Botafogo, que será domingo contra o poderoso Sampaio Correia? Eu sei que ele está falando do Campeonato Brasileiro, mas qual é o nome dele? Ele me deu aqui, André Rodrigo Rocha. É novato, não está nem no quadro da CBF, é categoria básica da Federação do Rio de Janeiro.
Então está começando e vai apitar o jogo do Botafogo contra o Sampaio Corrêa. O que passa na cabeça desse jovem? Sabe, se a partir de agora, todo jogo do Botafogo, quando a torcida do Botafogo gritar para o árbitro, propina, propina. O presidente falou isso, cara. É trágico isso. Calma, é trágico se ele não tiver prova. Se ele tiver prova, ele é um salvador. Mais trágico ainda. É trágico. É mais trágico ainda. Não, eu concordo, gente. Mas calma, ainda não apareceu. Se ele não apresentar, ele é um papelão, ele é um fanfarrão e ele tem que sair... Sim. Eu fiz comentário pela manhã. É trágica a situação. Não tem alternativa aí. Ou ele apresenta a prova, ou ele apertou o dane-se. E quando ele fala que não falou do Edinaldo, ele não falou do Edinaldo, ele falou do conjunto da obra. Ele falou da CBF, ele falou, por extensão, das federações. Gente, não é brincadeira. Então, ou ele tem isso realmente gravado, ou ele apertou o dane-se, entendendo que não vai acontecer nada, a não ser, digamos assim, assustar a arbitragem futura. Tem uma série de coisas que você tem que pôr sobre a mesa. O que eu acho é que, tipo assim, o Textor, ele é fanfarrão, ele gosta de mídia, mas ele não é burro. Se um cara chegou ao patamar que ele chegou, a fortuna que ele chegou, comprando clubes, sendo um cara, um baita empresário no mundo todo, burro ele não deve ser. Porque essa acusação que ele faz, se ele não tiver provas contundentes, como disse o Mauro, ele tem que ser banido do futebol brasileiro, pelo menos. Se a FIFA não quiser, se a CBF tem que banir esse cara do futebol brasileiro. Agora, é o que eu falo, se ele tiver, esse cara é um salvador do futebol brasileiro. Sem dúvida. Ele tá falando de manipulação em 3 anos de Campeonato Brasileiro. 21, 22 e 23. Mas investigação, se ele tem investigação... Lembre-se que ele já falou recentemente aí que tem investigações profundas, pagou uma auditoria caríssima aí para ter dados que foram contrários ao Botafogo nas partidas. Eu não estou duvidando de nada. Eu só entendo que ele está numa situação, ele, o Botafogo, claro, está numa situação extremamente séria. Se for verdade, é um tsunami. Se for mentira... Ele ou apertou o botão porque acha que não vai acontecer absolutamente nada. Se alguém... Quem está pedindo o banimento dele é a Associação dos Árbitros, que não altera, com todo o respeito, profundamente o valor do dólar. Não vai alterar nada. São os tribunais que vão ter que decidir o que fazer. E mesmo que ele fosse, assim, hipoteticamente banido, ele vai continuar dono do Botafogo. Atenção, ele não vai ser eliminado, o dono continua sendo o Textor, tá certo? Mas não tem como proibir dele ser o dono do Botafogo? Eu não sei. Isso é uma pergunta, porque, pô... Eu não acho que é fácil. Tipo, você tem que vender ou a sua instituição não vai mais competir em nenhuma... Ou então o Botafogo. Ou você... Quando você for o dono, você não compete. Na Premier League, o Abramovich foi obrigado a vender por uma série de situações. É isso. Ele foi obrigado a vender. É porque aquele negócio, ou você vende o clube, ou o clube não pode participar das competições da CBF. Não. Que aí ele não tem como ganhar dinheiro. Você veja, todo o cenário que nós colocamos aqui mostra claramente a gravidade do momento. Eu acho extremamente complicado. Eu acho que alguém tinha que exigir, ou a própria CBF, que ele citou a CBF, tribunal, que ele exigir que ele não espere 30 dias. Tem 24 horas... Mas às vezes ele pode falar, meus advogados estão armazenando todas as provas. Ótimo, vamos ter... tem isso, né? Ele pode estar, porque quanto mais prova ele tiver, mais bomba vai ser o negócio. Depois que ele falou, os caras que estão fazendo, se estão fazendo, vão recorrer. Acabou, não tem mais ninguém ligando cobrança. É o segredo do bocudo. Olha, tem um segredo, eu vou contar pra vocês daqui a alguns dias. Pô, não dá. O impacto da coisa, pilhado, é assim, você chega e fala, ó, tá aqui. Ô Flávio, qual é o árbitro que nesse momento, nesse pacotão, diante do distinto público, está fora desse pacote daqueles que pediram propina? Claro, ele vai deixar 30 dias todo mundo sob suspeita. Por isso que eu citei o nome desse rapaz aqui. Certo, ele não apitou nenhum jogo importante, nem do Botafogo. Não importa, mas como árbitro, você acha que no vestiário já não tem esse papo?
Nós vamos apitar o jogo do cara que falou que tem gente lá pedindo propina. Mas se ele não deve nada, ele não tem que se preocupar, né? Informe, combine com o público. Você entendeu? Veja a situação criada, Asmar. Você acha que a torcida pode gritar comprado, comprado? O anonimato permite isso. Se tivesse lá o Frei Damião com apito para apitar, algum cara lá que achou errado um lance vai meter bronca. Quer dizer, é uma esculhambação. Eu acho que tinha que receber uma notificação 24 horas para dar os nomes dos caras. A partir de agora, esses caras aqui estão sob suspeita e vão ter que se defender. Enquanto ele não faz isso e diz que vai dar daqui 30 dias, olha o salseiro que ele arranjou dentro do futebol. Eu acho isso. É irresponsável se não der os nomes já. Eu anuncio que daqui 30 dias eu vou dar o nome de um cara que roubou o Banco do País. Pô, não dá, cara. Porque ele deixa aí um clima de apreensão, né, Mauro? Todo mundo sob suspeita. Ele deixa todo mundo ali, inclusive a CBF. É muito. Eu acho que a CBF já deveria convocado, então, para... Lógico. Olha, chama o Textor. Você é o representante maior de um dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Você está fazendo aí declarações públicas graves, sérias, então precisamos que você apresente as provas o quanto antes, junto ao tribunal, sei lá onde. Aí os advogados lá da CBF podem dizer qual o caminho, mas não dá para ficar fingindo de morto, né? Tem uma pessoa relevante no meio falando, tenho provas, aí fica todo mundo, o que será que é? A gente aqui não tem condições de chegar e falar, o texto, falam, a CBF tem. Você representa o Botafogo. Perfeito. Não, mas eu não está no momento ainda. Bem, então, se você não está no momento, o que você está falando? Você fica levantando suspeitas sobre os campeonatos. Se você existe algo, tem que ser provado, tem que ser mostrado. Eu acho que a CBF deveria agir rapidamente sobre isso, não para, digamos, contra ele, mas que ele revele. Claro. Traz para a gente aqui. Queremos saber. Enfim. A Associação dos Árbitros, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, ela fez aí uma nota, a gente vai mostrar aqui, né? A gente vai ler aqui a nota. A nota é a seguinte: as acusações de John Textor contra a arbitragem brasileira são irresponsáveis e levianas. A ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe-se lá por quê, não de hoje, abriu guerra contra a arbitragem brasileira. Aí também não, né? Sabe-se lá por quê não. Porque acha que o time dele foi prejudicado, como a grande maioria dos clubes reclama da arbitragem brasileira. A NAF também não é um exemplo, não. A arbitragem no Brasil é horrorosa. Então não sabe-se lá por quê. Ele abriu guerra porque ele se sentiu prejudicado, como grande parte dos clubes brasileiros se sente e reclama. A ANAF também não é exemplo de bom trabalho em lugar nenhum. A arbitragem brasileira é horrível. Agora, acusar de corrupção é outra coisa. Aí sim, aí tá acusando de um crime e vai precisar provar. Mas continuando lendo aqui a nota, se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro, diz a nota. Não há outro caminho. E diante do que ele disse, as instituições precisam agir. A ANAF existia quando houve o episódio Edilson Pereira de Carvalho? Acho que sim. Sim. Então, como é que a ANAF pode, com tamanha veemência, afirmar que todos os árbitros são honestos? Pode existir um cara desonesto e ninguém sabe. Aí não será nem culpa da ANAF nem dos demais. O Edilson era um caso ali isolado, tinha ele mais um, né? Ali e tal, naquela questão toda. A máfia dos apitos. Né? Exato. Como teve a máfia da loteria nos anos 80 também. É isso aí. Denunciada pela revista Placar. Então, como é que a ANAF pode ser tão eloquente, sabe? Ela também não sabe. De repente você descobre amanhã que um colega seu é desonesto. Leva propina e tal, em qualquer ambiente de trabalho, sei lá, pode ser um caixa de banco, pode ser um político, pode ser um jogador de futebol, pode ser um jornalista, pode ser um monte de coisa. Eu pensava, aquele cara, achava que era um cara correto, né? Então, de repente, pode ter um ou outro árbitro que faça um esquema, a gente não sabe.